Pineda, advogada especialista em direito ambiental, diretora do AgroMais aqui da Band, está conosco ao vivo para nos explicar o que é que está acontecendo com o Pantanal. Samanta, bom dia. Bom dia, Thaís. Que imagem forte, né? Muito. A gente viu aí esse São João acontecendo lá no Pantanal e do outro lado do rio, aquele fogo todo. Bem, vários fenômenos para explicar todo esse incêndio. A gente fala do Pantanal, mas também tem o Cerrado. Nós tivemos em número de focos grandes recordes. No Pantanal, 3.262 focos foram registrados pelo INPE, 22 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. E no Cerrado, a coisa é um pouco pior, foram 12.097 focos registrados. E aí tem muita especulação, tem muita gente falando um monte de coisa, mas o importante é que a gente olhe de uma forma geral para isso que está acontecendo aqui no Brasil. Quando a gente fala da enchente do Rio Grande do Sul, que a gente olha essa enchente, a gente vê no restante do mundo acontecendo enchentes muito parecidas. Recebi uma imagem de Londres há pouco tempo atrás, com enchentes parecidas, aconteceu isso em todos os continentes. E os incêndios, a mesma coisa. O ano passado nós tivemos incêndios enormes no Canadá, tivemos incêndios na Flórida, e aqui para baixo foi descendo. O incêndio do ano passado aqui não foi tão grande quanto esse desse ano. Primeiro que nós acabamos de sair de um dos 5 mais fortes El Niños já registrados no mundo, né? Nós tivemos o fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico, esse ano só perdeu para um que aconteceu em 97, 98. Isso aliado às mudanças climáticas, com certeza tem a ver com isso. As pessoas sempre me perguntam, mas isso é mudança climática? Não só, mas sim tem a ver com as mudanças climáticas, porque é o 11º mês de recorde da temperatura terrestre. Então não dá para a gente dizer que não estão acontecendo as mudanças climáticas. O pessoal fala aí, né, que mas isso não tem a ver com o homem. Tendo a ver com o homem ou não, entendo que precisamos olhar para isso com certo cuidado e com outras medidas. Mato Grosso do Sul acabou de decretar aí estado de emergência, isso quer dizer que vai poder chamar todo mundo, como falou o nosso repórter, mas também isso quer dizer que pode contratar brigadistas a mais, pessoas a mais, sem licitação, enfim, para tentar conter esses incêndios. Grande parte dos incêndios, Thaís, realmente são criminosos, tanto no Cerrado quanto no Pantanal. Mas espera aí, o pessoal não tem noção do que está acontecendo? Muitas vezes não. É uma prática comum da cultura, tanto do Cerrado quanto do Pantanal, limpar pasto com fogo. Existe até, dentro desses 2 biomas, alguns estados que têm autorização de queima controlada, para que essa queima possa realmente fazer isso, tirar aquele mato que está mais sujando, entre aspas, a pastagem, e fazer com que esse pasto volte mais novo, revigorado, etc. Isso era uma prática cultural, é uma prática que acontece há centenas de anos, os indígenas usavam isso, só que com a seca agravada, essa queima controlada acaba ficando descontrolada. E aí, como não estão saindo as autorizações de queima, o pessoal que estava acostumado a fazer isso há décadas faz e perde o controle. Então, é uma soma de coisas que estão acontecendo. A qualidade do ar nas capitais, tanto o ano passado a gente viu em Manaus, lembra, nas queimadas da Amazônia, aquela fumaça que não se enxergava. Corumbá estava praticamente dessa forma nessa semana. E essas mudanças climáticas estão agravando, sim, a questão da seca. Um outro ponto que é bem polêmico e que é importante a gente falar é que o Pantanal, ele sempre foi uma área de pecuária extensiva. O que é pecuária extensiva? É pouco boi em cima do pasto e o boi mais solto. Ele ia pastando aquele pasto nativo ao longo, né, do Pantanal, tanto que no Pantanal a gente ouve muito uma frase que o boi é o bombeiro do Pantanal. E essa prática tem sido condenada. Então, as pastagens que eram utilizadas por aquele pecuarista tradicional, ou estão virando pastagem intensiva, então estão colocando gado numa área menor e deixando o restante, o que leva a um acúmulo de massa
seca, aquela pastagem que o boi bombeiro do Pantanal comia não come mais, e esse fogo aumenta sim. Ah, mas aumentou o número de cabeças de gado no Pantanal? Sim, porque a criação intensiva está sendo usada em detrimento da criação extensiva. E aí é uma soma que dá, infelizmente, nessas catástrofes aí que a gente está vendo, pessoal. Infelizmente, casa cheia aí. Nem dei bom dia, Cláudio, Sônia, Pedro. É muito preocupante essa situação no Brasil. Samantha, aqui no Cerrado a situação é impressionante, né? O número de focos, por exemplo, é 4 vezes maior do que o número de focos de incêndio no Pantanal. O Pantanal sempre deixa a gente muito mais preocupado, tem aquela visão do tuiuiu, né? Da fauna riquíssima do Pantanal, mas no Cerrado também a fauna é muito rica e todos sofrem muito, né? Não só os bichos, mas também o ser humano, aqui a fumaça, aquela coisa toda. Mas há fatores também quase naturais, não é, Samantha, que provocam esses incêndios, e não apenas o manejo no agrícola. Aqui nessa região aqui do Distrito Federal, no entorno do Distrito Federal, os incêndios são frequentes, mas por causas, às vezes, assim, bizarras. Há até estudos mostrando isso, né? Um pedaço de um caco de vidro esquecido lá no meio do mato, né? Exerce aquela função de lente e tal, e acaba o sol intenso, forte, a seca, né? A umidade baixa, enfim, com tantas coisas, tantos fatores que acabam colaborando na formação do fogo. Mas, assim, o que a gente percebe também é que o governo federal não tem preocupação, digamos, ou não tem manifestado preocupação de promover campanhas de conscientização. Não tem. As campanhas que nós temos aqui no Distrito Federal são do governo local. Mas no governo federal, assim, esse olhar mais amplo, né, mais geral, parece que, novamente, tanto quanto aconteceu em outros episódios, em outras áreas, como o da dengue, também na questão dos incêndios sem controle no Pantanal e no Cerrado, tem ali também a marca da ausência do governo federal nisso. Tem isso mesmo ou é só impressão? Não, revoltante e super verdadeira a sua afirmação, Cláudio, principalmente quando a gente vê que a Terra vinha batendo recordes de temperatura, nós tínhamos o El Niño e nós tivemos o fenômeno do Rio Grande do Sul. Era certo que essa seca seria muito severa. E, enquanto isso, eu não escuto falar em negociação do governo com o IBAMA, que está em greve há mais de 180 dias. Com o ICMBio, que cuida das unidades de conservação, com campanhas preventivas, como disse você, educação ambiental, convênios com os estados para prevenir, né, na verdade, porque a gente sabia que essa seca seria severa. O ano passado, a gente viu o Rio Negro secar e os meteorologistas já haviam alertado que a seca deste ano iria ser pior, mas a gente não viu uma movimentação preventiva do governo federal. E pior, a gente não está vendo agora, eu não sei onde está a Marina Silva, porque a gente não ouve ela falar. A gente não vê um plano desse ministério de pelo menos negociar com o IBAMA, que vem fazendo operação padrão há muito tempo. Dia do Meio Ambiente, ela anunciou a criação de novas unidades de conservação, ela anunciou que talvez iria abrir um concurso, mas não deu data, não deu número de contratados. Então, de fato, a gente tem aí um desleixo por parte do governo federal, que poderia, sim, ter feito campanhas preventivas, saberia, né? Ele já sabia que essa seca iria ser muito severa, mas não houve uma movimentação. Infelizmente, nós estamos aí nesse conflito. E outra, eu sempre falo, Cláudio, nós precisamos cobrar dos países emissores de gases de efeito estufa a transição energética. E a gente não escuta falar disso. Esses dias a Europa soltou uma lei aí, semana passada, que vai ter que restaurar 20% dos biomas até 2030. Não tem data para isso acontecer, começar a acontecer, não tem de onde vai vir o dinheiro, não, assim, é meio que para inglês ver literalmente, e a gente não vê falar de transição energética no planeta. O Brasil devia estar cobrando isso, porque tanto o Rio Grande do Sul quanto todos esses focos de incêndio são reflexos, sim, de fenômenos climáticos agravados por mudança climática, que a culpa não é nossa. O Brasil emite menos de 3% de gás de efeito estufa, só que lá fora a gente fica baixando a cabeça, dando sorriso, apertando mãos e não cobra a transição energética de China, de Estados Unidos, de União Europeia, que são os grandes causas das mudanças climáticas.
Samantha Pineda esteve conosco aqui em mais uma edição do Jornal Gente, trazendo informações a respeito dessa questão aí dos incêndios no Pantanal Mato Grossense. Obrigado, Samantha. Até a próxima participação aqui na semana que vem. Agora são 9h03.